Eu acho que não há nada pior para o jornalista da Rede Globo do que se ver obrigado a ter que divulgar o sucesso do governo Bolsonaro. E a Rede Globo está passando por um momento de grande apreensão. Afinal de contas, recentemente o Bolsonaro deu um parecer que, se depender dele, a concessão da Rede Globo, né, do Grupo Globo, não será renovada. Então a Globo deixaria de existir, o que seria uma tragédia para a esquerda e muito bom para o povo brasileiro. Mas na minha opinião, tá, eu acredito que o ideal não é nem não renovar a concessão, é esclarecer um número bastante de pessoas para que a Rede Globo fique sem audiência e desista e entre em falência por não ter ninguém que assista mais. Para mim esse seria o melhor caminho. A não existência da Rede Globo pelo fato das pessoas não quererem assisti-la mais. Mas vamos falar o assunto de hoje. O governo Bolsonaro, o governo brasileiro de hoje, ele está indo tão bem em comparação com a forma que os outros países estão enfrentando a pandemia, que ele já virou assunto lá fora. Os outros governos dos outros países já estão analisando o que foi que o governo do Brasil fez, que ele não foi destruído pela economia como os outros países nesse momento de pandemia e também desse conflito, dessa guerra que acontece na Europa. Como vocês viram recentemente, o desemprego caindo, o PIB subindo 1% no primeiro trimestre. Mas agora o que eu quero falar para vocês é quando a Rede Globo é obrigada a ter que divulgar isso. Você percebe um ar de funeral, uma atmosfera de funeral ali dentro, e eles tiveram que falar a verdade por uma vez na sua existência, que eu quero compartilhar com vocês. Eu não assisto a Rede Globo, mas esse vídeo viralizou, então eu acho que é importante que as pessoas tenham noção do que está acontecendo. As contas da União, dos estados, municípios e das empresas estatais fecharam abril com um saldo positivo de quase 39 bilhões de reais. Sem levar em conta o pagamento dos juros da dívida pública. É o melhor superávit primário para o mês desde o começo da série histórica. Sabe o que é o começo da série histórica? É desde quando eles começaram a mensurar e registrar isso daí. É como se fosse da história. É o melhor superávit da história. Em dezembro de 2001. De acordo com o Banco Central, apenas as estatais registraram resultado negativo. No acumulado do ano, o superávit é de 148 bilhões e meio de reais. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 10,5% de fevereiro a abril. Segundo o IBGE, atingiu o menor nível para o trimestre desde 2015, quando o índice foi de 8,1%. Em 2015 era 8,1% e a Dilma conseguiu levar para 13% em um ano. Ou seja, o PT fez mais mal ao Brasil do que a pandemia. São atualmente 11 milhões e 300 mil desempregados e 96 milhões e 500 mil pessoas empregadas, o maior número desde o início da série histórica, em 2012. O maior número de pessoas empregadas da série histórica. Isso foi falado do Jornal Nacional. Eu acho que o Jornal Nacional, como ele está perdendo muita audiência, ele se vê obrigado de vez em quando a ter que falar um pouco de verdade para ver se consegue recuperar um pouquinho dessa audiência que eles perderam. Afinal de contas, eles tiveram a pior audiência do primeiro quadrimestre, né, da história, da existência da Rede Globo. Isso é muito bom, é o povo brasileiro acordando, as pessoas buscando informações em outras fontes, informações verdadeiras, usando a sua inteligência para poder filtrar o que é verdade, o que não é, o que faz sentido, o que não faz. Então a Rede Globo tendo que apresentar essa notícia, se vendo obrigada, é porque realmente não tinha como esconder mais. E notícias boas como essa que passou no Jornal Nacional ontem, o governo faz todos os dias. O problema é que a imprensa não divulga. Ela não divulga o que foi asfaltado, ela não divulga a transposição do Rio São Francisco, e quando divulga fala que é do Lula, ela não divulga os hospitais criados, ela não divulga o PIB que está aumentando, ela não divulga nada. O que ela divulga é o valor da gasolina, o preço da gasolina. Só que aí vem a questão. Nós recebemos um país quebrado, que só funcionava através da corrupção. Temos agora uma crise na Europa, com um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Por causa do PT, nós não temos refinarias no nosso país. Eles roubaram tanto, gente. Nós não temos refinarias, ou seja, nós temos que extrair o petróleo, mandar para fora e comprar de volta, porque nós não investimos em refinarias. Na verdade, tentaram criar alguns projetos, mas usaram isso apenas para superfaturar e desviar dinheiro, que é o que o PT sempre faz. E agora o PT quer voltar para o poder, e o Brasil é como se fosse assinar o próprio atestado de óbito, um país que cogita em colocar no poder um cara que deveria estar preso por corrupção. Curta, se inscreva, compartilhe. E antes de você passar para o próximo vídeo, aqui ó, no Getter, você vai nos encontrar sempre e falando a verdade, sem medo da censura, respeitando a liberdade de expressão.
o Twitter e as outras redes sociais, você sabe, estão prestes a nos banir. Mas vai ser aqui que você vai poder encontrar a verdade. Então baixa esse aplicativo, já siga a sua galera lá, as pessoas que vocês gostam, tá todo mundo lá te esperando. E lá, sinceramente, é onde eu tiro as informações, onde eu me atualizo a maior parte do dia hoje. Um abraço, clica no link na descrição e faça o seu Getter. Tchau, tchau.